E aí, galera? Tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente. Eu sou Mano Soluções, além dele ser um canal de estudos e um canal de várias coisas, ele vai ser um canal voltado para bons hábitos, vamos dizer assim, né? E um desses bons hábitos que eu desenvolvi ao longo de 2019, que eu voltei a ter, né, ao longo de 2019, é o hábito da leitura. Né? Eu comecei no final de 2018, em 2019 eu consegui desenvolver o hábito da leitura, que é um hábito que eu considero um hábito maravilhoso, né? E eu tô aqui pra indicar um livro pra vocês. Esse livro, ele é um livro thriller, se eu não me engano, ele tem uma classificação indicativa, então tome cuidado, dependendo da sua idade, se você pode ou não ler esse livro, né? Lá no Somando Soluções Instagram eu dei dica de livro também, que é pra todas as idades, infanto juvenil, e agora eu vou estar dando uma dica de livro, que é um livro thriller, que é um livro assim um pouco mais pesado, é um livro assim que fala um pouquinho de uma forma, se você tem algum medo, tem medo de suspense e tal, ele é um livro bem pesado. Eu particularmente tenho medo dessas coisas, então eu fiquei assim bem, meu Deus, né? O livro é esse aqui, gente. Esse daqui é o meu Kindle, já tem vídeo sobre ele lá no Somando Soluções, canal do Instagram, tá? E aí, o livro é esse aqui. É o Entre Quatro Paredes. E o que é esse livro, gente? Por que ele é tão interessante? Gente, ele é um livro que ele vai te prendendo a cada capítulo, sabe? Cada capítulo que passa, tu vais sendo envolvido por essa história e é uma coisa, assim, muito surreal. A história toda, ela se passa a respeito de uma moça, que ela tem uma irmã, e o Jack. O Jack, ele foi um cara que ele conheceu essa moça e ela tinha uma irmã e a irmã dela tinha síndrome de Down. Esse cara, chamado Jack, ele conhece essa moça e rapidamente ele engata um namoro com ela e esse namoro com ela, ele começa a surtir muita felicidade pra ela. Ela vê que ele é um cara incrível, ele quer dar tudo pra ela, ele monta uma casa pra ela, ele leva, né, o projeto todo da casa que eles vão morar, ele fala de tudo que eles vão viver e tudo mais, e ela começa a se animar com tudo aquilo e o casamento é marcado. E ele sempre diz que aceita muito a irmã dela, que tem síndrome de Down, então ela tem uma necessidade especial. Ela já estudava numa escola, elas não eram muito conectadas com os pais, só que ela trabalhava muito, ela trabalhava numa empresa muito importante, ela trabalhava numa empresa assim ela era bem remunerada por isso, até porque ela queria sustentar a irmã dela nessa escola específica que ela vivia. Então o Jack conhece elas duas, elas estavam numa praça, elas estavam dançando juntas e tal, e ela e a irmã estavam lá. Depois esse casamento é marcado e Jack, ele consegue casar com ela, e a primeira coisa acontece do livro, ele ataca a irmã dela de uma forma que ninguém mais vê e só a irmã dela sabe. Só que como a irmã dela, ela tem uma necessidade especial, a irmã dela, ela tem síndrome de Down, acaba que o que ela tá falando não é muito levado em consideração ao fato dele ter feito aquilo com ela. Eles acham que ela tá inventando, eles acham que ela tá se enganando, enfim, eles começam a pensar mil coisas dessa moça. E aí o que acontece? Quando ele casa com a protagonista, né, o Jack, ele leva pra lua de mel e eles vão pra Tailândia, que é um lugar muito longe, são horas e horas de avião, e ela começa a perceber umas mudanças nele. Ele começa a mudar, ele começa a ficar mais severo, ele começa a ficar mais louco, ele começa a tirar as coisas dela, ela chega na Tailândia, ela fica sem o passaporte, ela fica dentro do quarto e tudo mais, e tudo que Jack quer é provocar medo nela. Ele quer que ela fique com medo pra sempre, ele quer que ela sinta medo, ele quer sentir o medo dela, é isso que ele quer. Então ele é um cara psicopata, obviamente, e a psicopatia dele é tão grande, ele tem uma psicopatia enorme pelo medo das pessoas. Então, se ele conseguir deixar as pessoas com medo, ele tá satisfeito. O caso é que a irmã dela, ela tá próxima de fazer uma idade de 18 anos, que ela vai ser liberada dessa escola, porque essa escola só vai ficar com ela até os 18. Então, ela sendo liberada dessa escola, meu povo, ela vai precisar ir morar com eles, sim. O Will Jack faz mais, ele pega os pais da moça e manda, tipo, pra bem longe, pra morar na Groenlândia, e fica só ele, ela e a irmã, só que a irmã ainda estuda nessa escola. E ele faz várias coisas no decorrer do livro, quando vocês lerem vocês vão ver, ele faz várias coisas, ele ataca ela de várias formas, até que ela vai perdendo, ela tenta fugir várias vezes dele, mas ela vai perdendo os benefícios dela como esposa, né, quando ele tenta
quando ela tenta fugir. E, gente, é tão surreal, ele é tão, assim, maluco, é uma sequência de uma história tão maluca, tão, assim, interessante, tu fica tão ligado naquilo, que ele consegue fazer com que todos os amigos achem, pelo menos por um tempo, ele consegue fazer com que todos os amigos achem que o relacionamento deles é perfeito. Ela tem um e-mail que é conectado com o dele, ela não tem celular, ela não pode falar com ninguém sem ele do lado, porque ela não pode ficar longe dele e nem contar nada do que tá acontecendo, porque ele tinha medo que isso acontecesse, com certeza, mas ele se preservava muito. E pasmem, gente, ele era um advogado muito famoso, tipo, por mais que ele seja psicopata, que ele tivesse tudo aquilo, ele exercia uma profissão e ele era muito famoso na profissão dele. E isso é o que mais assusta, sabe? Porque ele agia normalmente com as pessoas, ele tratava com mulheres, com homens, enfim, e ele defendia mulheres, tá? Pra vocês terem noção, tá? Ele defendia mulheres, defendia homens, ele trabalhava e ele era louco, tipo, ele mantinha uma prisioneira na casa dele, assim, direto, assim, ele era obcecado, ele ficava maluco, ele ficou maluco por ela. E, por fim, quem consegue dar a libertação que ela precisava é justamente a irmã, porque a irmã, sabendo que ele era mau, sabendo que ele não era uma boa pessoa, sabendo o que ele tinha feito com ela, que depois, eles com muita trama, ela entendeu que ela não podia falar que ele era ruim, ela tinha que ficar calada, e graças a essa irmã, que tinha as necessidades especiais dela e vivia nessa escola, ela conseguiu dar a libertação que a irmã precisava, que no caso era a esposa desse psicopata, era a esposa do Jack. E é uma história, gente, que vai e ela vem passado e presente. Ela vai fazendo esse mix de situações, ela vai misturando o passado e o presente, ela vai misturando a tua leitura, ela vai te pescando assim cada vez mais. Então, quanto mais você lê, mais você quer. Eu acho que esse foi um livro que eu li em 2 dias no máximo, foi um livro que eu li muito rápido, e é um livro assim interessantíssimo pra gente conseguir entender a mentalidade de um psicopata. E ele é impressionante, gente, o quanto ele consegue, ele projetou uma casa pra que a psicopatia dele funcionasse, sabe? A psicopatia dele era tão grande que ele projetou uma casa onde ele pudesse fazer a psicopatia dele acontecer. Isso em cima das 2 irmãs, mas principalmente em cima da outra irmã. E isso vocês vão ter que ler pra poder descobrir. Beleza, pessoal? Fica aí a vontade de ler esse livro, fica aí o suspense também pra vocês lerem esse livro. Eu concluo dizendo que é um livro sensacional, que ao invés de tu ficares no YouTube vendo besteira, a não ser que seja o meu canal, tô brincando, tá, pessoal? Ao invés de você passar todo o seu tempo na internet, ou no celular, ou em alguns aplicativos, pegue um livro, leia um livro que pode ser super, super interessante, tá? Eu adoro o YouTube, eu adoro ver vídeo, eu adoro compartilhar coisas aqui, eu adoro ver vídeos engraçados e vídeos totalmente diferentes, fora de estudos, fora de trabalho, mas é muito importante a gente criar um hábito da leitura. E um livro desse, gente, ele desenvolve na gente um hábito super gostoso e uma vontade de quero mais. Um super beijo, até os próximos vídeos. Se vocês gostam de vídeos assim, se vocês querem resenhas de livros mais detalhadas, me falem aqui nos comentários. Eu vou falar de novo aqui, ó. Eu li pelo Kindle, tá? Eu comprei pelo site da Amazon e li por ele. É um livro sensacional. Eu gostei bastante. Então, fica a dica e até os próximos